Fala rapaziada, tranquilidade, Carlos, analista aqui. E hoje, pessoal, temos 3 assuntos bem interessantes pra gente conversar. E agora, pessoal, quero comentar com vocês sobre esse confronto aqui que tivemos lá no Muscle Contest Guarulhos, tá certo? Temos aqui do lado esquerdo o Alan Wase. No meio, cara, eu não sabia quem era esse mano, mas me surpreendeu demais. É o Álvaro, tá, o nome dele. E esse cara daqui é o Sturt, que eu conheço, tá? É, inclusive, cara, físico absurdo. É questão de tempo, tá, pessoal? Pra gente começar a ouvir falar mais aí sobre o Sturt, com certeza vai se tornar pro, vai ser um pro incrível, né, cara? Tem muito futuro pela frente. Esse cara daqui, ele não foi o campeão, tá certo? Mas, como eu não tava conhecendo, né, eu não sabia quem ele era, eu conhecia só o Alan Wase, o Sturt. Esse mano aqui me surpreendeu muito, tá? Inclusive, já quero logo adiantar, quem que seja aí o coach dele, mano, o cara é de alto nível, tá? Esse cara daí que finalizou ele, finalizou de um jeito, assim, incrível. O cara tava, cara, só pele e músculo mesmo e tava com físico vivo, entendeu? Um aspecto denso demais. Antes de falar um pouco sobre o físico dos dois, né, de maneira individual, e já adianto, tá? Eu vou dar um foco a mais nesse cara daqui porque ele me surpreendeu mesmo. Eu quero comentar sobre as poses, sobre pose a pose, tá certo? Sobre o confronto. O duplo bíceps de frente, dá pra ver, obviamente, né, cara, que o Sturt, ele tem uma linha, assim, absurda, dorsal muito larga e também muito baixa, então esse flow, né, cara, de destaque de linha de dorsal pra linha de cintura é praticamente perfeito, tá? Parede abdominal dele também tem uma estética bonita, com os gomos marcados aqui num semi-vácuo, isso aí adiciona, obviamente, mais detalhe para a parte superior, tá certo? Eu acredito que ele se beneficiou por não estar fazendo um vácuo tão aprofundado. O bíceps dele muito bonito, né, cara? Tem um formato de pico aí bem interessante, enquanto o do nosso mano aqui, ele é mais alongado, bem preenchido, bem cheio, né, cara? Inclusive o tríceps dele se destacando aqui do bíceps, dá um aspecto de densidade bem interessante pra ele. As pernas do Sturt, cara, muito bem ativadas. Não sei se o posicionamento é o melhor, tá certo? Porém, obviamente é um posicionamento muito bom e que deixa, obviamente, né, a parte aqui dos adutores dele bem pra frente e marcando muito o sartório e também os cortes do reto femoral e toda a separação do quadríceps no geral. Esse cara daqui, como eu falei pra vocês, ele tá com um aspecto, assim, um condicionamento absurdo, tá? Olha a perna desse cara, o nível de separação muscular e também aquele granulado, sabe? Eu não sei se vocês já ouviram falar nesse termo, mas muita gente fala que é a maturidade, não é a maturidade muscular, tá? Porque isso aí, obviamente, você já ouviu, mas é o old muscle, né? É o músculo velho. Tipo assim, ele tem aquele aspecto de um cara que tem aquele músculo antigo, sabe? Que tem até uma palavra, cara, que a galera usa pra falar de perfume, né? Tipo assim, um cheiro, pô, quando tá marinado, tá? E tipo, músculo marinado, né? Que ficou lá anos e anos, né? Batalhando pra ficar desse jeito. Então tem esse aspecto diferente. É claro que tudo isso é mais uma questão genética, tá certo? Eu não acredito particularmente que treino, sei lá, até mesmo finalização tenha um impacto tão grande quanto a genética em relação a isso. É só a gente ver, por exemplo, o Josemar. Muita gente fala que ele tem maturidade muscular de um cara, sei lá, de 40, 30 anos de treino, né? E o cara, obviamente, né, tem apenas 25 anos. E outros exemplos aí também, né? Cara que começa a treinar com 2 anos já tem um aspecto muscular e de pele, né, muito diferenciado, e esse cara daqui é um deles. Eu não sei quantos anos de treino ele tem, né, quantas competições ele já participou, mas o cara tem um físico absurdo, realmente, com uma densidade, uma maturidade, né, um aspecto visual muito diferente. Aqui no peitoral de lado, inclusive, dá pra perceber isso. Olha o peitoral dele como é muito denso e olha principalmente o ombro, cara. Olha a diferença do ombro dele, né, do nível de 3D, de arredondamento e também da qualidade de pele desse grupamento muscular em relação ao Sturt. Não somente isso, mas o braço também, né? Então dá pra perceber que ele realmente tem um aspecto muscular bem empedrado, sabe? Bem diferente mesmo. A parte inferior dos dois, bem equivalente. Na verdade, o Sturt, eu acredito que ele tem mais impacto por conta da proporção de posterior de perna e da parte frontal, tá certo? Sem falar que o glúteo dele também tá marcado. Então não tem uma diferença tão grande assim de qualidade de definição entre os dois, né, cara? De separação muscular entre glúteo, posterior de perna e parte frontal da perna, tá certo? Sem falar que a pose dos dois estão bem executadas, dado em vista, né, o formato muscular, a proporção e a estrutura que cada um tem. Eu acredito que ele, por exemplo, poderia sim se valer, né, de uma rotação maior de tronco para mostrar mais largura de ombro a ombro, porém ele talvez pudesse perder esse aspecto muscular que ele tem aqui no peitoral, né, todo emblocado, mas falando aqui do que eu tô vendo, tá muito bom, tá certo? Aqui no duplo bíceps de costas temos outra diferença interessante, o Álvaro aqui, no caso, né, com aspecto de pele mais colado no músculo, então você vê a separação muscular de uma maneira mais nítida, né, principalmente essa separação aqui de dorsal com trapézio, e os músculos escapulares têm também uma certa definição melhor, enquanto o Sturt claramente parece até que, eu não sei, cara, se é muito por conta da pose, tá? Como ele tá fazendo esse que eu já falei pra vocês aqui muito, tá? Essa intervenção pélvica, onde você levanta um pouco mais o glúteo, pra você, obviamente, ativar melhor os adutores e também trazer mais densidade pra parte baixa das costas, ele vai trazer, obviamente, tá, pessoal, mais sobra de pele aqui na lombar dele e também ele pode perder um pouco da ativação dos músculos escapulares, porque é muito difícil você conseguir conciliar tudo isso. Só que eu falo que eu não sei o
quanto isso é referente à pose, principalmente por conta dos ombros dele. Você vê que tem muito detalhe, então dá pra ver que ele tá bem condicionado, e mesmo que aqui no posterior de perna a qualidade, né, de como o músculo tá empurrando na pele seja diferente, o Álvaro claramente tá na frente nesse setor, você ainda vê sim detalhes aqui no posterior de perna e um pouco no glúteo, então ele tava bem condicionado. Só que a parte superior claramente tem uma diferença muito grande em relação ao Álvaro de detalhamento de pele, tá? Apesar de que ele tá mais largo e aparentemente mais preenchido, isso também, claro, tá por conta da pose, por conta do jeito que ele executou ela, muito bom inclusive, tá? Então aqui basicamente nós temos um cara com a qualidade de pele superior e um cara com um nível de espessura um pouco melhor, mas eu diria que é por conta da pose, beleza? Próxima pose, abdominais e coxas. O Álvaro aqui claramente ele fica atrás em relação à estrutura, né? E também, claro, tá, desenho da parede abdominal, então isso faz com que o Sturt ele fique mais estético, sem falar que a pose dele tá muito bem executada em relação à parte superior por conta do posicionamento dos braços, enquanto o Álvaro ele não tá tirando tanto proveito disso, mas é um cara que posa muito bem também, tá certo? Porque se você observar, cara, em vídeo, ele quase nunca deixa a perna dele sem ativação, e como ele tem as pernas muito bem detalhadas, com um formato muito bonito também, isso tava chamando muita atenção. É por isso que inclusive eu acredito que a distância nesse abdominais e coxas não seja tão grande, apesar de ter uma diferença clara de estética entre os dois e de estrutura. Olha como a perna dele tá extremamente seca e muito bem ativada. O Sturt também tá fazendo o trabalho 100%, cara. O jeito que ele tá projetando os adutores para frente e conseguindo ainda marcar a profundidade do corte na separação do reto femoral, tanto da perna aqui de apoio que ele tá colocando mais força, como essa perna daqui, é perfeito. Tem muito atleta que é pró e não consegue fazer isso. Pose clássica, pessoal, ficou desse jeito aqui, tá certo? Esse mano aqui muito bem na pose, dá pra perceber que ele tá conseguindo posicionar muito bem os adutores dele, apesar de não ter conseguido marcar muito a profundidade do corte dessa perna anterior, aqui na verdade dessa perna posterior, né, que é a perna de trás, mas você olhando pro contexto geral da pose, ele conseguiu extrair uma pose boa, levando em consideração que estruturalmente falando, ele não é tão absurdo assim, entendeu? É mais questão muscular. Já o Sturt, por ter uma estrutura muito diferenciada, né, cara, ter também formatos musculares que o ajudam muito, como por exemplo o arredondamento da dorsal, o pico do bíceps e claro, né, esse abaloamento na perna, ele ficou com a silhueta muito agressiva e muito completa. E pelo fato de também ter a parede abdominal bem marcada, como eu falei pra vocês no início, ele ficou muito detalhado na pose como um todo. Então olha que interessante, mesmo que esse cara daqui ele esteja obviamente melhor condicionado, mais seco, o Sturt nessa pose, ele parece estar mais detalhado. Na verdade, ele tá mais detalhado por conta de ativação de pose na parte inferior em relação à perna e também por conta dessa característica do abdômen dele, tá certo? O serrátil anterior também entra aqui, né, no jogo em relação a detalhe. Então, no geral, tá? Nessa pose aqui eu acredito que ele conseguiu se consolidar como o cara é da Classic Physique, muito provavelmente por esse motivo que ele ganhou esse confronto aqui contra o Álvaro, tá? Depois, pessoal, inclusive, o Álvaro aqui fez esse crucifixo, cara, que ficou muito bem executado. Quem me acompanha sabe que eu sou, mano, muito fã dessa pose e ficou uma pose muito boa. É claro que a estrutura dele não favorece ele 100% nessa pose e também eu acredito que um pouco mais, tá certo, de flexores aqui de antebraço seria muito bom para ele, para que ele conseguisse, né, um aspecto mais brutal nessa pose, só que o jeito que ele posicionou a caixa torácica, a perna também, o braço, o jeito que ele deu essa leve torção ali no tronco, né, para deixar a cintura mais fina e a dorsal mais projetada, ficou muito bom, tá certo? Inclusive, pessoal, falando aqui um pouco mais do Álvaro, né, que é o cara que me surpreendeu nesse campeonato, eu queria mostrar aqui para vocês um exemplo do que eu falo em relação à qualidade muscular, né, sobre essa tal de maturidade muscular que a gente sabe o que é, mas não tem como explicar muito, a não ser, né, questão genética. E aí tem muitas pessoas que obviamente podem usar o argumento do treino, né, de finalização, mas eu particularmente acredito que é mais genética, tá? O que eu queria mostrar pra vocês, pessoal, era isso aqui, tá? Olha a qualidade muscular que esse cara tem, olha o ombro. Olha o formato do peitoral dele em relação ao ombro, né? Ou seja, o encaixe desses dois grupamentos musculares. Olha também o braço, o antebraço, a parede abdominal, que mesmo, né, que ela não seja totalmente simétrica, extremamente estética, ainda tem aquele nível, né, de 3D muito interessante, tá certo? Você vê aqui nessa pose, olha a perna dele, que é o que chama muita atenção. Cara, uma qualidade muscular absurda. Ele tem qualidade muscular praticamente de um atleta profissional, tá certo? E o condicionamento, né, que ele subiu aqui foi praticamente impecável. Inclusive, cara, olhando esse mais musculoso, principalmente, presta atenção no que eu vou dizer, tá? No conjunto do ombro, esse flow aqui pro braço, né, relacionado ao formato do tríceps, esse arredondamento que tem e também a projeção aqui dos músculos, dos extensores, tá certo? E do braquio radial. Eu me lembrei de um cara que eu vou fazer uma comparação aqui, eu sei que é ousada, tá certo? Mas só quero deixar claro, não é a mesma genética, não é a mesma estética, não tô falando que nem mesmo tem o mesmo potencial. Eu só tô falando que me lembrou um pouco por conta desse fator que eu falo pra vocês de densidade, de qualidade de pele, que eu acredito que é algo muito genético.
prático. Olha isso aqui. Se você acha, tá, que eu tô comparando os dois falando, nossa, esse cara daqui vai ganhar do Ramon, ou comparando, né, como se fosse um confronto, pelo amor de Deus, cara, nem comenta, tá? Não perde teu tempo não, porque não é isso. E o que eu tô mostrando aqui é como esse cara daqui, que ainda é um amador, né, que não conseguiu ganhar do Sturt, tem uma qualidade muscular, uma pele, né, uma qualidade de pele, uma finalização também praticamente perfeita. Olha a perna dele, cara, olha o formato aqui do ombro em relação ao braço. Olha isso aqui como parece, né, essa região aqui, tá? O peitoral também, é claro que não tem as mesmas fibras que o Ramon tem, mas o nível de 3D, né, como tá fluindo pro ombro, é muito bonito. Então esse cara daqui acabou me chamando muita atenção. Lembrando, tá? Não tô comparando... Tô comparando, né? Mas não tô falando que é o mesmo nível, entendeu? É isso que eu tô querendo dizer. Um detalhe interessante, pessoal. Esse confronto aqui aconteceu na classe A da categoria Classic Physique, tá certo? Ou seja, dos caras que não tem, se eu não me engano, tá acima de 1,70 m. São dois caras ali mais baixos. Eu tô falando isso aqui porque o próximo assunto vai englobar um pouco sobre isso também, falando de outro atleta amador que tá ali na luta pelo Procard, que também, cara, se destacou muito na categoria na Classic Physique. Eu quero mostrar pra vocês porque esse cara daqui eu tenho certeza. Não vou falar que vai acontecer, mas assim, eu tenho certeza que se ele se dedicar, ele consegue ser no mínimo um Ruff Diesel 2.0, sabe? Tipo assim, ele tem muito potencial. Esse cara daqui, ó, rapaziada, o Insta dele é Telume Fit, tá certo? E pelo nome ali que ele colocou na bio, né, é Greg Prodigy, né? Eu acredito que ele já tem esse nome aí, nesse nickname, tá? The Prodigy. Tipo o Keone Pearson. E, cara, olha a silhueta, olha o físico, a estética, a estrutura desse cara. Mano, é absurda, tá? A qualidade também muscular dele é muito limpa. Como eu tava falando pra vocês, pessoal, em relação à altura, ó, dá pra ver que ele é um cara mais baixo, né? Ele tem aproximadamente ali 1,67 m, tá certo? Mas, cara, com essa linha, se esse cara daqui se dedicar, é algo que eu acredito que ele vai fazer, tá? Porque ele postou essa foto aqui e, como vocês podem ver, né, ele colocou ali na legenda, tá certo? Eu amo muito esse esporte, então pra mim, tá? Isso é um baita indicativo de que ele vai conseguir progredir aí na categoria dele, né? Na Classic Physique, e muito provavelmente vai se destacar no futuro. É um cara que tem aí, mano, tipo assim, ele pode, tá certo? Daqui, sei lá, depende obviamente, tá? Do grau de evolução que ele vai ter, né? De como é a genética dele pra ganho de volume, né? Pra ganho de massa muscular, vai se destacar muito no Mr. Olympia, tá? Duplo bíceps de frente, claramente ele tá ganhando, né? Esse cara daqui, ele é muito bom, inclusive, tá? Ele só não tem uma estética tão boa assim. Esse aqui, inclusive, ó, o peitoral de lado, dá pra ver que o peitoral dele é bem 3D, o ombro também tem um formato bacana, a perna dele, assim, ele é todo completo, entendeu? É isso que eu tô querendo falar. Não falta um grupamento muscular, ele não tem nenhum problema ali que você olha e você fala, cara, vai ser difícil ele desenvolver isso, sabe? Aqui no duplo bíceps de costas dá pra ver que a dorsal dele também é bem marcada. O trapézio, ele tem um certo nível ali, né, de espessura. É claro que não é a coisa mais 3D do mundo. Inclusive, tá, pessoal, eu só quero deixar claro, eu sei que falta muito volume pra esse cara daqui, tá certo? Pelo menos, sei lá. Pra altura dele, eu diria que uns 8, 9 quilos, talvez, né? 6, 7 aí, que é muito provavelmente, tá certo? O peso que ele vai ter pra adicionar quando ele se tornar profissional. Então isso eu acredito que não vai ser um problema pra ele, né? Ter peso pra progredir, tá certo? E aqui, ó, pessoal, eu deixei essa transição aqui pra vocês verem o nível desse cara daqui. Olha a qualidade muscular que esse cara tava. Ele é um cara bom, tá certo? Aí depois tem aqui abdominais e coxas. Dá pra ver que a estrutura dele é um absurdo, né? O arredondamento da perna, cara, é impressionante. Cintura muito fina. Fluidez dele, cara, é acima da média. Aqui também ele fazendo o abdominais e coxas cravando o abdômen pra vocês verem que ele não tem também, né, algum problema ali na linha de cintura, porque ele geralmente faz o vácuo, né, mas não, tá? É uma opção que ele usa muito inteligente, inclusive, pra valorizar a estética dele. E aqui a pose clássica, que é simplesmente incrível, tá? Ele tem um formato bom de braço, então deve, né, muito provavelmente aí, tá certo, com o tempo adicionar volume, como foi o caso do Ruff Diesel, por exemplo. E se ele for também o caso, na mesma pegada que o Ruff, que é um cara que tem dificuldade pra adicionar volume muscular, que levou anos e anos, né, cara, pra progredir aí na carreira dele, eu chutaria que, sei lá, daqui a uns 3, 4 anos a gente possa ver ele aí no topo da Classic, tá? O Ruff, só lembrando, tá, pessoal, quando ele começou na Classic Physique, ele era minúsculo, tá certo? Foi com anos e anos, off e off-season ali, que ele conseguiu chegar no volume que ele tá atualmente. E o Ruff Diesel sempre falou, né, cara, eu tenho muita dificuldade pra ganhar peso. E se esse cara daqui também estiver na mesma pegada, eu acredito que com o amor que ele disse que tem pelo esporte, é só questão de tempo pra ele realmente estar brigando aí nas cabeças com esse nível de estrutura, esse nível de estética, qualidade de pele absurda também e proporções bem promissoras, né? Então, assim, é aquilo, cara, é só questão de tempo, tá? Eu tô colocando esse cara daqui porque eu realmente me agradei muito do físico dele. Eu acredito que daqui a alguns anos vamos ouvir muito falar sobre esse cara daí, porque ele realmente tem muito potencial. E agora, pessoal, o último assunto que eu quero conversar com vocês é sobre esse aqui. Vini Maprol foi campeão do Muscle Contest de Nordeste e, cara,
olha o físico que o Vini apresentou. Por foto, já tá muito impressionante. Olha o nível de profundidade de corte no abdômen dele. Eu nunca vi a parede abdominal do Vini tão emblocada como tava agora. Não somente isso, tá? Mas olha o peitoral desse cara. Você vê a porção clavicular se separando ali da porção inferior do peitoral, de tão cheio que ele tá. É claro, pessoal, que quando falamos de men's physique, principalmente olhando pro campeão, a gente se pergunta, né? Será que isso aqui não tá fugindo um pouco do padrão? Eu me perguntei isso, tá? Não sei você, né? Se você olhou pro físico do Vini e se perguntou isso. Mas por que eu digo isso? Porque eu olho pro Ryan Terry, inclusive, tá, pessoal? Olhem isso aqui só pra vocês terem uma diferença, né? Do contraste que tá do físico do Vini pro do Ryan Terry. E claramente o Ryan, ele tá mais slim do que o Vini, né? Tipo assim, ele tá mais até flat, entendeu? Ele chegou tão seco, tão definido, que ele não tava tão preenchido. E esse é um físico que eu vejo que o Ryan Terry, ele vem mostrando nos últimos anos aí que ele vem sendo campeão, tá certo? Então assim, ou seja, a gente olha, né, pra esse físico do Vini e se pergunta, cara, será que tão cheio assim, ele tá dentro do que os árbitros estão querendo pra categoria, levando em consideração que o campeão, ele tá chegando até meio flat? Eu me perguntei isso, me questionei isso quando eu vi essas imagens, né, e principalmente o vídeo que ele tá posando ali de maneira lateral, tá? O cara tava um absurdo demais. Só que aí, pessoal, eu vi essas imagens aqui e aí eu me dei conta que, na verdade, podemos estar vendo aqui, cara, um men's physique, assim, no limite do padrão. E isso eu falo como algo positivo, tá? Porque eu não sei vocês, cara, mas sim, o Vini, ele tá com aspecto muscular de densidade que parece um bodybuilder, ele tá impressionante nesse nível, mas cara, ele me parece estético. Eu olho pra pose, principalmente de frente dele aqui, a parede abdominal muito cavada, né, cara, bem fina, ele inclusive contraindo ali a região do oblíquo do serrátil anterior, né, toda essa região aqui, tá vendo? Então ele tá deixando a cintura dele bem fina, os ombros dele, tá? E aqui eu não falo de preenchimento do V-taper, eu falo do V-taper em relação à largura de ombro, tá muito largo. E só pra deixar claro, tá? Quando eu falo de preenchimento do V-taper, é o caso do Vitor, tá? Você vê que ele tem a dorsal que se projeta mais baixo. Aqui, pessoal, não é a dorsal mais baixa, tá? Dorsal mais baixa dessa line-up aqui, sem dúvidas, é a do Vini, né? Você vê que na pose de costas, que é a dorsal dele, cara, o latíssimo do dorso, ele vai até lá embaixo. Só que de frente, ela não se projeta tanto assim por conta daquilo que eu falei pra vocês em vários outros vídeos aqui no canal, né? Pra você ter aquela projeção de dorsal lateral de frente, você precisa ter a origem dessas últimas costelas aqui da tua dorsal, tá com muita projeção. Coisa que o Siban tinha, que o Eric Banks, enfim, tá? Vários outros caras têm aí, não preciso ficar citando vários exemplos aqui porque vai alongar muito o vídeo. O ponto aqui é, o ombro dele tá muito largo, a cintura tá muito fina e o peito, cara, olha como o peito dele tá cheio. Isso aqui é um absurdo, tá? A projeção do peito dele em comparação como, né, a parede abdominal dele tá pra dentro, tá muito bonito. Então assim, eu me enganei vendo o físico do Vini ali de lado, pensando, cara, será que não tá fugindo do padrão? Mas olhando isso aqui, eu acho que tá, tipo assim, no limite, sabe, do que ele poderia ser pra um mês. O que deixando bem claro, tá, pessoal, eu enxergo como algo positivo. Então assim, físico absurdo do Vini Pro, vitória muito importante, né, cara, porque ele acabou de ganhar do Vitor Chaves, que foi campeão no Arnold Classic UK, apesar, né, da vitória dele ter sido um pouco controversa, porém isso aí eu acredito que não tem tanta importância, levando em consideração que no Arnold Classic Ohio, muitas pessoas argumentaram que ele deveria ter ganhado, né, em cima do Brandon Hendrickson. Então assim, cenário perfeito pro Vini Pro chegar nesse ano aí, assim, chocando muitas pessoas. Se ele conseguir repetir esse físico aqui, eu acredito que ele não precisa ficar melhor não, tá? Se obviamente ele conseguir, beleza, mas assim, não precisa buscar uma melhoria que possa custar esse físico aqui, entendeu? Aqui ele tá praticamente perfeito, cara. O físico dele realmente é absurdo, pose de frente muito boa, acredito que talvez um pouco mais de ombro, né, pro futuro aí, possa deixar ele ainda mais impressionante em relação à largura, mas cara, as proporções dele estão assim, sabe, no limite da mens, e eu vejo isso algo como muito positivo. A pose de costas dele nem preciso falar, né, pessoal? Apesar do latíssimo do dorso dele não ser extremamente espesso, né, e obviamente, né, ser em relação à parte superior das costas dele ainda um pouco, entre aspas, fraco, tá, pessoal? Quero deixar bem claro, em milhares de aspas, tá? A dorsal dele não é fraca, eu tô falando em comparação com a parte superior. Ainda assim, é uma pose ali, cara, que se ele conseguir encaixar lá no palco desse jeito, com essa parte frontal aí, mano, ele vai tirar muitas pessoas aí do topo, tá certo, da men's physique, e finalmente, né, vamos ver o Vini Pro nos 100% lá no grande palco. Mas é, pessoal, o que vocês acharam desses assuntos aí, dessa vitória, principalmente do Vini Pro? Eu achei impressionante esse físico dele, cara, e fazia tempo que eu não vi ele assim, tá? Boatos, né, que é o novo treino dele, né, o Vini Pro tava falando aí que agora ele tá fazendo um volume mais baixo, pelo que parece, ou pelo menos, né, controlando as variáveis ali de treino, o que obviamente é algo inteligente. Eu espero, né, cara, que ele realmente tenha encontrado o caminho aí pra mostrar sempre um físico assim nos 100%, porque quando ele acerta, cara, é difícil parar, tá? Lembrando, rapaziada, suplementos de qualidade você encontra lá na Growth Suplementos. Não esquece, utiliza o cupom Carlos que ajuda muito. Tamo junto, rapaziada, valeu, é nóis.